Não cometa esses 3 erros de forma alguma. Olá, seja bem-vindo ao canal Café, Caneta e Papel. Eu sou o João e vou te ajudar justamente a não cometer esses erros quando você estiver escrevendo seu e-book, seu livro, porque se você cometer esses erros, você vai acabar com o seu projeto aí para concluir o seu livro, concluir o seu e-book, e aí você vai acabar atrasando aí esta jornada da escrita, tá? Eu vou estar compartilhando com você esses 3 erros, mas pode ter certeza que escrever não é um bicho de 7 cabeças. Muitas pessoas elas ficam nessa questão de ficar mistificando, né, o dom da escrita e tudo mais, mas você tem um conhecimento, você tem uma ideia, se você tem uma história e gostaria de compartilhar, pode ter certeza que você é capaz sim de escrever o seu livro. Mas existem pessoas que acabam se atropelando, tem pessoas que acabam errando ali no direcionamento, às vezes até mesmo na condução da, da escrita. E eu vou falar do primeiro erro agora. O primeiro erro são aquelas pessoas que começam a escrever pelo tema. Nossa, quando você começa a escrever e você estipula um tema, você limita a sua abordagem, você limita os seus pensamentos apenas para seguir o tema que você colocou. Eu já escrevi mais de 7 livros, já escrevi mais de 8 livros, inclusive. Todos eles eu estruturo primeiramente aquilo que está na minha mente. Vou dar um exemplo. Primeira coisa, você precisa ter a inspiração. Quando você tem a inspiração, é aquilo que vai te motivar a escrever. Então você começa a colocar no papel. Começa a escrever, seja no papel, né, fazendo de uma forma manuscrita ou digitalmente. Usar ali o Word ou outras plataformas, que inclusive é um vídeo que eu vou estar fazendo futuramente para você, como são dicas de como você vai, inclusive, armazenar esse seu conteúdo com segurança, sem perder todos esses conteúdos. Eu já perdi conteúdos muito valiosos. Eu vou estar justamente é, te dando conselhos, dicas bem valiosas sobre isso. Se você tem interesse, inclusive, já deixa aí, já escreve aí que você tem interesse em aprender sobre isso, como você vai organizar suas ideias. Depois deixa aí nos comentários, que é importante você interagir comigo para que eu possa entender se realmente esse conteúdo ele é interessante para você, tá? Mas quando você organiza a sua ideia e você fica preso ao tema, acaba que você compromete a qualidade daquilo que você está entregando e o conteúdo que você vai entregar. Então, quando você estipula, é igual a redação. Redação, vamos ser sinceros. Quem faz uma redação aqui tranquila, que tem um tema fechado? Muitas pessoas não ficam à vontade para fazer uma redação. Seja uma redação do Enem, uma redação de um concurso, enfim, em linhas gerais. Você precisa organizar as ideias, você começa a excluir coisas. Não, isso aqui não vai, isso aqui não vai, isso aqui vai. E aí no final você faz ali uma organização de ideias e fica engessado. E aí é algo que para a escrita, para você fazer um e-book, não é algo tão produtivo, porque você tem uma ideia central, né? Uma ideia. Eu vou até melhorar esse termo, uma ideia geral. E você vai estar organizando. Mas uma coisa é você colocar tudo que vem na sua mente relacionado a essa ideia geral e depois afunilar. E a outra coisa é você colocar um tema já direcionando e depois querer expandir. Isso é muito difícil, porque para quem escreve, você não pode afunilar para depois expandir. Você precisa colocar o geral e ir direcionando, porque você vai extrair as ideias mais importantes, você vai ter coerência na hora de explicar, você vai ter coesão, vai ficar um texto aprazível, vai ficar um texto bom de ler e você não vai perder nada que você estruturou. Mas quando é o contrário, você vai perder ideias importantes, você vai ficar achando que o texto não está muito
vamos dizer assim, não está apreciável de ler, aí você não vai ver a sua originalidade dentro do texto, então isso aí acaba que compromete. Então não cometa esse erro, pelo amor de Deus. Não comece pelo tema. Se você começar pelo tema, você não vai caminhar bem. Então, coloque as suas ideias no papel, vai escrevendo, aquilo que você tem de inspiração vai transformando, digo, em ideias, em palavras-chave. E aí depois você vai consolidar isso tudo e vai entender qual será o tema desta questão. Aí você vai enxugar, obviamente, a sua ideia geral, mas não vai ser algo que vai prejudicar o seu conteúdo, o seu conhecimento e a aplicação dele principalmente. A segunda ideia: nunca imite outras referências. Nossa, a pior coisa é você ver gente imitando outras referências na área da escrita ou na área, né, que a pessoa está escrevendo, né? Nossa, é algo muito, muito ruim de ler. Porque quando você começa a imitar outras pessoas, você está abrindo mão da sua identidade. Você está abrindo mão da sua originalidade. E a coisa mais feia, a coisa mais desgastante é você ficar imitando a abordagem de escrita de outras pessoas ou até mesmo trechos e frases de outros livros, né, de outros autores. O que eu sugiro para você: escreva de uma forma original. Quando você estiver escrevendo, evite ficar toda hora olhando outras referências, outros sites, outros livros. Você precisa se inspirar, obviamente. Então, às vezes, uma palavra-chave ou até mesmo uma frase, ela serve de um gatilho para você. Mas sempre busque usar o seu conteúdo, a sua experiência e principalmente a inspiração que está vindo na sua mente para que você possa transformar essa ideia em palavras. Mas, por favor, não fique copiando e colando. Você não tem criatividade alguma e eu tenho certeza que você tem criatividade para fazer algo original, para você colocar a sua identidade nas palavras, no seu e-book ou até mesmo no seu livro físico, né? Então, eu acho que o todo leitor ele gosta de contemplar a personalidade do escritor. Então, é por isso que eu não sou muito assim. Eu aprecio mesmo a leitura, eu aprecio as palavras. Aí quando fica muito robotizado, vamos dizer assim, não fica nada apreciável de ler. Então, eu acho que vocês entenderam, né? Mas eu não sou muito adepto a pessoa ela criar o seu conteúdo pela inteligência artificial. Não sou adepto. Eu acredito que eu vou até fazer um vídeo sobre isso, mas na minha filosofia de pensamento eu acredito que a pessoa ela precisa ter originalidade nas palavras. Ela precisa ter o seu conteúdo de uma forma original, de uma forma pessoal e não artificial. Mas não imite outras pessoas, não imite outros autores. Seja você mesmo. Então, eu já vi livros que as pessoas usam linguagem coloquial, linguagem mais despojada, mas a pessoa ela escreveu do jeito que ela quis. Isso é muito interessante, porque aí você consegue justamente transmitir e atender o público certo da forma certa. E, por fim, não desista no meio do caminho. Nossa, tem tantos amigos, colegas, conhecidos que desistem no meio do caminho. Tá escrevendo e aí desiste. E aí até um dia desse, a pessoa chegou para mim e falou assim: ô João, nossa, como é que você faz para escrever? Aí eu falo: eu só escrevo. E quando você não quer escrever? Ah, eu não escrevo. Aí a pessoa: ué, mas você para de escrever? Aí não, eu nunca paro de escrever. Se eu não estou escrevendo, eu estou pensando naquilo que eu vou escrever. Mas uma coisa que você não pode esquecer é do seu propósito de vida, daquilo que você gosta de fazer. A escrita tem que ser algo agradável, né? Tem que ser algo que motive você. Então, se você não está escrevendo, você precisa ter ideias em mente para
direcionar o seu estudo, às vezes, uma capacitação, ou até mesmo para escrever futuramente. Então, assim, sempre quando eu tenho oportunidades, eu escrevo. Mas quando eu não tenho, eu lembro que eu preciso criar a oportunidade para escrever. O que você não pode fazer é cair na mesmice e desanimar, porque realmente escrever é sempre um desafio, né? Porque você tem que demanda tempo, demanda disponibilidade. Depois eu vou trazer aqui algumas estratégias bem bacanas para você não perder ideias centrais assim. Quando você estiver, às vezes, você está na rua, no trabalho, na faculdade, e aí você tem insights, né, sobre o que você pode escrever depois. Aí eu vou te dar dicas estratégicas para justamente não perder esses feelings que você vai possuir no decorrer da sua jornada de vida. Mas são essas três dicas, três coisas que você não pode cometer. Começar o seu livro pelo tema, imitar outras referências, outros autores e desistir no meio do caminho. Eu espero muito que esse conteúdo ele tenha enriquecido a sua jornada de vida. E, poxa, gente, estamos no final do vídeo. Vou te pedir um favor. Se você puder se inscrever no nosso canal, se você gostou desse conteúdo, né? Curta, comenta, compartilha. Eu tenho certeza que esse conteúdo ele vai alcançar outras pessoas que estão nessa jornada e às vezes estão cometendo esse erro e precisa ouvir esse vídeo para ela entender o porquê que não está dando certo, porquê que ela não está conseguindo ir além daquilo que ela é capaz. Então, tenho certeza que esse vídeo vai te agregar muito. E se você gostou do vídeo, comenta aí alguma coisa. É importante eu saber se você está assistindo esse vídeo. Forte abraço, fique com Deus.